Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre a classificação do contrato de compra e venda. Como que o contrato de compra e venda ele é classificado. Então, vamos lá. Primeira classificação do contrato de compra e venda é que ele é um contrato típico e nominado. Típico e nominado por quê? Porque ele está previsto lá no Código Civil. Ele é tipificado pelo Código Civil e recebe o nome contrato de compra e venda ou venda e compra pelo próprio Código Civil. Então, não é um contrato atípico. Os contratos atípicos são aqueles que não estão previstos em legislação especial ou não estão previstos no Código Civil. Não é o caso da compra e venda. Outra classificação é que ele é bilateral. Contrato bilateral quer dizer o seguinte: tem duas partes, tem o comprador e tem o vendedor. O vendedor se obriga a entregar a coisa e o comprador se obriga a pagar o preço. Então, nós temos duas partes e ele é bilateral. As partes são reciprocamente obrigadas. Prof, mas se você está dizendo que o contrato de compra e venda é bilateral, aí eu me pergunto, será que existe um contrato unilateral? Sim, tem os contratos classificados como unilaterais. Por exemplo, a doação. A doação é um contrato unilateral, onde só o doador se obriga a entregar a coisa ao donatário. E o donatário não se obriga a pagar o preço. Percebem a diferença, então, entre o bilateral e o unilateral? Compra e venda é bilateral. Normalmente, há uma correspondência entre os contratos bilaterais e onerosos. Contratos bilaterais normalmente são onerosos e assim é com a compra e venda. Ele é um contrato oneroso por quê? Porque as duas partes, tanto o comprador quanto o vendedor, eles têm uma obrigação que lhe diminui a capacidade patrimonial. Certo? Então, quando o vendedor entrega o bem, ele sofre uma redução no seu patrimônio, mas em contraprestação, ele recebe o pagamento do preço e isso fica equilibrado, ele é oneroso, diferentemente dos contratos ditos gratuitos. Por exemplo, a doação. Na doação, há uma redução patrimonial para o doador e um aumento patrimonial para o donatário. Percebem a diferença, então? Então, nós podemos afirmar que a compra e venda ela é bilateral e onerosa, diferente da doação, que é unilateral e gratuita na maioria das vezes. Outra classificação é que o contrato de compra e venda ele é consensual. O que quer dizer consensual enquanto classificação? Significa que é um contrato que basta o consenso das partes, basta que o comprador e o vendedor encontrem um acordo de vontades entre o objeto que se pretende comprar, o preço que se deve pagar e a forma de pagamento. E nesse momento, a gente percebe que o contrato se perfectibiliza, basta o consenso das partes. Prof, tem contrato que não é assim? Não basta o consenso das partes? Sim, tem o contrato chamado contrato de comodato. É necessário que, além do acordo de vontade das partes, haja a entrega da coisa. Também é assim no contrato de depósito. Certo? Então, o contrato de compra e venda ele é consensual, basta o acordo de vontade das partes para que o contrato seja considerado perfeito, certo? Ok? Prof, mas eu não preciso entregar a casa para que o contrato seja considerado perfeito? Eu não preciso entregar o carro para que ele seja considerado perfeito? Não, porque isso faz parte da eficácia do contrato. Certo? A entrega da coisa é depois que o contrato já está formado. Então, ele é consensual. A entrega da coisa é no plano da eficácia do contrato. Ok? Que mais? Nós podemos classificar o contrato de compra e venda como comutativo ou aleatório. Contrato comutativo ou aleatório. São classificações totalmente diferentes. Ou ele vai ser comutativo ou ele vai ser aleatório. Contrato comutativo é aquele contrato de compra e venda onde o comprador
e o vendedor já sabem previamente a obrigação que eles estão se comprometendo. Vamos imaginar assim, eu quero vender uma casa por R$100.000 para a Patrícia. Então, eu sei que a minha obrigação é entregar a casa que corresponde a R$100.000. E a Patrícia sabe que vai ter que pagar o valor de R$100.000 à vista por aquela casa. Então, vocês percebem que tanto o comprador quanto o vendedor já sabem previamente ao que estão se obrigando. Isso recebe o nome de comutatividade. Ele é comutativo. Então, a gente pode dizer que, nesses casos, o contrato de compra e venda, ele tem o sinalagma, que é o equilíbrio contratual perfeito. Eu entrego uma casa de R$100.000 e a Patrícia paga o preço de R$100.000. Um contrato comutativo é aquele que tem o sinalagma perfeito. As obrigações são equilibradas e recíprocas. Diferentemente, ocorre no contrato aleatório. Contrato aleatório, uma das partes sempre vai estar sujeita a um fator chamado alea ou chamado sorte. Eu costumo dar um exemplo que fica muito nítido para os meus alunos, que é o exemplo de compra de rede de pesca. Compra de rede de pesca. Então, o marinheiro, ele sabe que ele joga a rede, ou o pescador, joga a rede em um determinado local, numa determinada época do ano e pega naquela rede de pesca aí 200 toneladas. Essa é a média. Mas pode ser que um comprador faça uma proposta de um contrato aleatório e fale assim: Zé, eu pago para você o equivalente a 250 toneladas. Eu pago para você o equivalente a 250 toneladas, independente do número de toneladas ou da quantidade de peixes que você pega, certo? Então, assim, ó, o comprador, ele tem a obrigação de pagar 250. Só que em contraprestação, o vendedor, ele não sabe bem quanto ele vai entregar. Ele não sabe, se ele aceitar essa proposta, ele não sabe se ele vai entregar 200 toneladas, 300 toneladas, meia tonelada. Eles fazem um contrato que tem um elemento sorte. Então, a gente chama aleatório. No que tange ao aleatório, a gente vai ver que tem duas formas de fazer o contrato aleatório num próximo momento. Agora, eu só estou classificando a compra e venda. Então, ele pode ser comutativo ou aleatório. Ok? Que mais? A gente tem que classificar também o contrato de compra e venda quanto à execução. O contrato de compra e venda, ele pode ter várias formas de ser executado, certo? Ele pode ser de execução instantânea, que nada mais é do que eu entrego a coisa e recebo o preço no mesmo momento, então ele tem uma execução instantânea, mas ele também pode ser de execução diferida no tempo. O que significa dizer? Vamos pensar no exemplo, eu vendo a casa para a Patrícia, mas a Patrícia fala, eu não posso pagar à vista, eu só vou pagar quando eu colher e vender a soja. Então, ela vai pagar num único momento daqui 6 meses. É de execução diferida no tempo. Eu entrego a casa agora, mas em contraprestação, o pagamento ocorrerá somente daqui 6 meses. Execução diferida. Ou ainda ele pode ser de trato sucessivo, quando há um pagamento parcelado em 10 vezes, 12 vezes, 30 vezes ou 48 vezes, certo? Então, essa é a classificação do contrato de compra e venda. E é importante a gente observar que uma classificação não exclui a outra, certo? Então, ele é típico, nominado, bilateral, consensual, oneroso, tá? Comutativo, aí aqui sim, ou ele vai ser comutativo ou ele vai ser aleatório, ou eu já sei ao que me comprometo, ou então eu fico sujeito ao elemento sorte. Aí, ou ele pode ser de execução instantânea, ou de trato sucessivo, ou de execução diferida no tempo.